Meu amigo, lição número 6, a parte de quinta-feira, a verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, o Senhor Jesus se tornará vitorioso. E seus filhos fiéis que defendem a verdade hoje estarão com Ele. Esse é o grande desafio para o nosso Deus. Seu caráter, sua bondade, seu amor serão resgatados diante do universo inteiro. E hoje, aqueles que defendem a verdade do Senhor serão recompensados. Numa praça pública, um ateu estava discursando a respeito de suas ideias, dizendo que Deus não existe e que tudo não passa de uma fantasia para iludir os mais pobres, aqueles que estão em necessidade, estão em fragilidade. Ele dizia, Deus não existe. E se houver alguém aqui que queira me provar ou rebater meus argumentos, eu dou a palavra nesse momento. Houve um silêncio geral. Uma senhora idosa levantou a mão e disse, posso me aproximar? O homem disse, por favor, venha, senhora. Ela disse, eu quero lhe fazer uma pergunta. O homem disse, pois não, pode fazer. Aquela mulher disse, olha, alguns anos atrás eu tive a infelicidade de ficar viúva. Fiquei com 8 filhos pequenos. Eu me senti desencorajada da vida. Não sabia o que fazer. Foi então que eu me apeguei com a única coisa de valor que eu tinha, que era a minha Bíblia. Através da palavra de Deus, eu pude me sustentar como pessoa de forma emocional e espiritual. Graças aos conselhos bíblicos, eu consegui um trabalho e consegui sustentar e criar os meus 8 filhos. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Que benefício o seu ateísmo tem lhe trazido até agora? O homem disse, minha senhora, eu respeito a sua opinião, não quero de modo algum desmanchar o seu conforto, o conforto que a senhora tem na Bíblia. A mulher disse, um momentinho só, não é esse o ponto em questão, disse ela. Não desvie do ponto de discussão. O que eu quero saber é o seguinte, o que o seu ateísmo lhe trouxe de benefício até agora? Veja bem, minha senhora, as coisas não são como a senhora está. Moço, por favor, responda a pergunta. A multidão descobriu e viu o teor das explicações daquela senhora idosa e começaram a aplaudir. Ela disse, por favor, me responda o que o seu ateísmo lhe trouxe de benefício até agora. Aquele homem envergonhado baixou a cabeça, porque ele não tinha benefício nenhum recebido do seu ateísmo. E se desceu assim do local onde ele estava, pediu licença e foi embora. E a mulher foi aplaudida. Sabe por quê? Porque as pessoas que são fiéis a Deus, são fiéis à palavra do Senhor, defendem a palavra do Senhor não de forma teórica, mas por aquilo que a palavra de Deus trouxe de benefício para a vida da pessoa. Isso é muito importante. Quando a pessoa sente que Deus está ajudando. Havia uma igreja americana cujo nome é assim, Deus Todo-Poderoso. Igreja do Deus Todo-Poderoso. E nos telefones só ficava o último nome, Deus Todo-Poderoso. Porque era muito comprido o nome, Igreja do Deus Todo-Poderoso. Então ficava Deus Todo-Poderoso. Um dia o pastor dessa igreja ligou para a esposa dele, um sábado à noite, 11h30 da noite. Ele estava na igreja fazendo algumas atualizações no computador, no cadastro de membros, e ele ligou para a esposa para avisar que ele ia chegar um pouco mais tarde, que ele estava na igreja. Mas o telefone tocou, 1, 2, 3, ele ligou de novo, o telefone ligou de novo e ninguém atendeu. Então aquele pastor ficou muito zangado. Ele terminou o trabalho, foi para casa e brigou com a esposa dele. A esposa dele disse, não, você não ligou para cá. Liguei 3 vezes, chamou um montão de vezes, você não atendeu. Ela disse, não, eu estava aqui com o telefone do lado, aqui na sala, se você não discou o número certo. Veja amanhã na sua bina lá na igreja, para que número você ligou. Quando foi no dia seguinte, o pastor foi lá na igreja para conferir o número que ele havia ligado. De repente o telefone tocou. E ele atendeu. Um homem disse, bom dia, pois não? O homem do telefone disse, escuta, o senhor ligou para a minha casa ontem 3 vezes, eu liguei para a sua casa. Puxa vida, viu? Queira me perdoar, por favor. Mas por que o senhor não atendeu? Ele falou, porque eu estava a ponto de me matar. Inclusive eu estava com a arma na mão. E na hora que eu estava com a arma na mão, eu disse assim, Deus, se o senhor existe, o senhor fale comigo agora. E o telefone tocou. Na hora que eu olhei para o visor do telefone, estava escrito Deus Todo-Poderoso. Aí eu fiquei com medo e não atendi. Aí então o pastor conversou com esse homem e depois levou a palavra de Deus para ele.
o pastor entendeu por que ele havia ligado errado. Deus permitiu que através dessa ligação aquele homem pudesse então receber ali o plano da salvação. Deus tem planos maravilhosos para todos nós. Ele deseja nos salvar. Por isso, ele faz o possível e o impossível. No cenário do grande conflito, o Apocalipse nos mostra que a vitória será de Cristo. Cristo vencerá o mal, será o grande vitorioso e o diabo será o grande derrotado. E por isso, a vitória também pertencerá àqueles que foram perseguidos por aquilo que acreditavam. E o próprio Deus dará para as pessoas a recompensa de forma pessoal, porque defenderam a causa de Cristo e defenderam a verdade. Pergunta número 5. De acordo com a Bíblia, quais os eventos que irão acontecer quando soar a 7ª trombeta? O que o Apocalipse, capítulo 11, fala sobre isso? Apocalipse 11, de 15 a 18, diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e os tempos dos mortos chegou para que eles pudessem ser julgados, e o tempo de dar-lhes o galardão aos profetas, aos teus servos, e aos que são santos, e que temeram o teu nome e defenderam a verdade, pequenos e grandes, e chegou o tempo do Senhor destruir os que destroem a terra. Então, de acordo com Apocalipse 11, que acontecimentos irão acontecer durante a 7ª trombeta? A resposta: o mal será derrotado, e o Senhor reinará para todo o sempre. E o Senhor reinará sobre todos os reinos, e dará a justa recompensa aos seus filhos fiéis que lutaram para preservar a verdade. Apocalipse 11, quando fala da 7ª trombeta, fala da vitória de Cristo, e como ele reinará para todo sempre, e como os seus filhos o adorarão, e como o louvor vai começar e nunca mais vai parar. Que cena magnífica que o profeta João ele visualizou com a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o mal, dando fim ao grande conflito, exterminando o pecado e pecadores para todo sempre. Pergunta número 7. O apóstolo João viu o céu aberto. O que ele viu nesse momento do céu aberto? Apocalipse 11, verso 19, diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e eu vi a arca da aliança no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. João viu o lugar santíssimo no céu, no santuário celestial, e viu ali a arca da aliança. Dentro da arca da aliança está a lei de Deus. E por isso que Moisés fez uma cópia daquilo que estava no céu, tanto o santuário como também a arca e com as tábuas de pedra. E ali Moisés, então, ele declarou que o lugar era chamado de lugar santíssimo. Sobre essa arca existia uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Em cima dessa tampa tinha a figura de 2 anjos. E em cima dessa tampa Deus se manifestava. Era chamado Shekinah. A presença de Deus se fazia ali no santuário no deserto. João viu no céu o santuário celestial, o lugar santíssimo, e viu ali a arca com as tábuas da lei. A lei de Deus será o padrão do juízo e mostrará diante do universo inteiro como Deus é justo e que só condenou aqueles que, de forma ousada, quiseram se revoltar contra a lei de Deus, não obedecendo de forma alguma. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 467, ela escreveu o seguinte: a lei de Deus, pela sua própria natureza, ela é imutável. Imutável como o trono de Deus. É uma revelação da vontade e do caráter do seu autor. Deus é amor e sua lei é amor. Seus 2 grandes princípios são amor a Deus e amor ao ser humano. E esse será o padrão do juízo final. Deus julgará as pessoas pelo padrão da lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Possamos
nesta visão de João maravilhosa, vendo a vitória de Cristo, a vitória dos servos de Deus. Que essa vitória seja também a nossa vitória. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Queremos fazer parte do grande exército vitorioso. Que o Senhor nos dê essa bênção. Que o Senhor aumente, multiplique a nossa fé. Que o Senhor nos dê ousadia para defendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom final de quinta-feira. E Deus nos abençoe no final dessa semana. Fique com Deus.